Olá, meu nome é Bruno Ferraz, sou editor-chefe da página Questões em Cardiologia e hoje estou trazendo para vocês aqui um tema muito interessante: como interpretar a elevação da troponina ultrassensível no contexto da emergência. Mais ou menos desde 2010 a troponina ultrassensível foi incorporada na nossa prática clínica e ainda assim, ainda hoje em dia, muita gente tem dúvida. O que eu tenho que fazer quando se apresenta um paciente com elevação da troponina ultrassensível? Então, o objetivo desse vídeo é justamente tentar tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Inicialmente, vamos imaginar esse seguinte cenário. Chega para você um paciente com dor torácica na emergência, que é o principal cenário, o principal contexto onde você vai pedir uma troponina. Todo paciente com dor torácica na emergência, você deve pensar em quê? Você deve pensar naqueles 3 exames principais e fundamentais para um paciente que se apresenta com dor torácica na emergência: uma boa história clínica com um bom exame físico, o eletrocardiograma que deve ser realizado em até 10 minutos e uma coleta de troponina para investigar se esse paciente apresenta algum grau de necrose miocárdica ou não. A partir do momento que você solicita a troponina, você precisa entender qual vai ser o comportamento de troponina. A troponina é um marcador basicamente que existe no coração. Então, se eu tenho algum grau de elevação da troponina, isso significa que eu tive algum grau de injúria ao coração, algum grau de estresse ao coração que motivou a elevação da troponina ultrassensível na corrente sanguínea. Como a gente está falando de troponina ultrassensível, pequenos níveis de agressão já vão ser detectados na corrente sanguínea. Então, por isso, a partir do momento que eu faço uma primeira dosagem, para eu ter algum grau de interpretação daquela troponina ultrassensível, necessariamente vou precisar de uma segunda dosagem de troponina. Eu nunca vou parar apenas em uma única dosagem. Só existe um cenário onde uma única dosagem vai ser suficiente. Vai ser naquele paciente que se apresenta com dor na emergência e uma dor há mais de 6 horas. Se, porventura, essa dor ela é de fato isquêmica, a troponina ultrassensível já elevou. Lembra que a troponina ultrassensível ela já começa a elevar com de 30 minutos a 1 hora após o insulto. Então, se o paciente se apresenta com 6 horas, já passou do tempo para ter a elevação. Então, por isso que é importante você ter 2 dosagens. Às vezes você chegou numa fase muito precoce da agressão coronariana. Então, você precisa necessariamente de uma segunda dosagem para aí sim você comprovar se teve alguma agressão ao coração ou não. Você vai pedir de 1 ou 2 horas essa troponina. Depende do seu kit. Você tem que buscar com o seu fabricante, procura no serviço de laboratório do seu hospital e descobre se a sua troponina ultrassensível que tem no seu hospital, ela vai ter uma dosagem de 1 a 2 horas, porque varia dependendo do kit. A partir do momento que você tem variação da troponina, isso é fundamental, esse conceito é fundamental. Eu tenho uma troponina que ela sobe e desce, ela faz curva. Eu tenho um conceito de injúria miocárdica aguda. Então a troponina subiu e desceu. Então, isso vai acontecer no infarto, na miocardite, na sepsia. Eu tive algum evento agudo que gerou agressão ao coração. Então, a troponina ela sobe e ela desce. Eu posso também ter o que a gente chama de injúria miocárdica crônica. Na injúria miocárdica crônica é aquele cenário, por exemplo, onde o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, ele tem persistentemente níveis elevados de troponina, aquele paciente onde a troponina não varia, aquele paciente tem uma troponina elevada acima do ponto de corte, mas ela mantém naquele nível sempre acima do ponto de corte. Paciente com insuficiência cardíaca, paciente com doença renal crônica. E vai ter aquele paciente que a troponina de entrada é normal e a segunda troponina vai ser normal, aquele paciente que não apresenta nenhum grau de injúria miocárdica. Então, no contexto da dor torácica, você pediu a troponina, você tem que ver se tem elevação ou não. Se teve elevação e queda, injúria miocárdica aguda. Teve elevação de troponina, mas ela não variou, injúria miocárdica crônica. Normal o tempo todo, não teve injúria miocárdica nesse caso. Beleza? Vamos falar agora sobre a injúria miocárdica aguda. A injúria miocárdica aguda que é justamente o principal tema dessa aula de hoje. Então vamos lá. Eu estou diante de um paciente com uma injúria miocárdica aguda. O que eu preciso perguntar? O que eu preciso identificar nesse paciente? Esse paciente tem algum sinal de isquemia aguda? Esse paciente tem algum sinal de isquemia aguda? Como é que eu vou pesquisar isquemia aguda nesse paciente? Coisas simples. O paciente tem isquemia aguda, ele tem dor no peito. O paciente tem isquemia aguda, ele faz alterações eletrocardiográficas. O paciente com isquemia aguda, ele pode fazer uma alteração segmentar no ecocardiograma. Se o paciente tem sinais de isquemia aguda, beleza, esse paciente ele tem um diagnóstico de infarto. Se o paciente não tem sinais de isquemia aguda, é aquele paciente que fez uma elevação de troponina sem nenhum motivo, por motivo não isquêmico, que é a famosa TINOCA. O que é TINOCA? Troponin Increase in Non-Obstructive Coronary Arteries. Curtiu o inglês, Então, é uma elevação da troponina sem obstrução coronariana. A troponina subiu por agressão
ao coração. Acontece, por exemplo, na sepse, pode acontecer, por exemplo, no Takotsubo, na miocardite, tá bom? Então eu tenho elevação da troponina, existe injúria miocárdica aguda, mas eu não tenho lesão obstrutiva e não tenho clínica de infarto, eu não tenho sinais de isquemia aguda, tá bom? Se eu tenho sinais de isquemia aguda, eu configuro o infarto agudo do miocárdio. O paciente teve, de fato, um infarto agudo do miocárdio. A próxima pergunta que eu tenho que fazer, qual é? Esse paciente ele tem algum grau de coronariopatia obstrutiva? Esse paciente tem coronariopatia obstrutiva porque se ele tem coronariopatia obstrutiva, não tem discussão. O que causou todo esse evento foi a coronariopatia obstrutiva. Esse paciente teve o famoso infarto tipo 1, que é o infarto aterosclerótico, infarto clássico, infarto tradicional, tá bom? Se esse paciente não tem coronariopatia obstrutiva, então a gente fecha aquele cenário que a gente conhece agora como MINOCA, que é Myocardial Injury in Non-Obstructive Coronary Arteries. Então eu tenho injúria miocárdica no cenário onde eu não tenho coronárias com lesões obstrutivas. Então nesse caso aqui eu tenho clínica de infarto. O paciente teve dor no peito, o paciente teve o quadro igualzinho de infarto. A diferença é que nesse caso eu não tenho a obstrução coronariana, beleza? Diferenciando agora para finalizar nossa aula, MINOCA de TINOCA. Você tem que entender que a TINOCA é o grande mundo, né? É o grande mundo, né? É o conjunto maior. E a MINOCA é apenas um grupo pequeno dessa entidade, tá bom? A TINOCA eu posso ter causas cardíacas, né, como eu já falei, a miocardite, Takotsubo, né, outras cardiomiopatias, causas extracardíacas, por exemplo, sepse, embolia pulmonar, o próprio AVC pode fazer elevação da troponina, e a MINOCA, né, na MINOCA eu posso ter ruptura de placa, né, eu fiz uma ruptura de placa, o paciente não tem uma placa obstrutiva, né, e fez o evento coronariano agudo, o paciente pode ter feito um espasmo coronariano, ele fez um espasmo, o paciente vai ter dor no peito, vai ter toda aquela clínica de dor no peito, mas de fato, quando você faz o cateterismo, não tem nenhuma lesão coronariana, tá bom? Então, no grupo geral, a TINOCA é menor do que a MINOCA. Beleza? Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para te convidar a conhecer nosso curso de emergências cardiológicas. Nós abordamos diversos conceitos, inclusive conceitos como esse, né? Além de um fórum muito grande, né? Onde você tem a oportunidade de tirar dúvidas com os professores, né? Mais de 24 horas de conteúdo a respeito das emergências cardiológicas. Aproveite o nosso desconto de 75%. Beleza, galera? Curtiu esse vídeo? Deixa esse like aí pra gente, se inscreve no canal, marca o sininho também para você não perder nenhuma novidade. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!